Ação e Reação, de André Luiz, capítulo 19, Sanções e Auxílios. Depois do entendimento com os internados, o instrutor Druso concordou em nos dispensar alguns minutos de conversa educativa. Explanou brilhantemente sobre o problema das provas na experiência terrestre. Nos alertou quanto à necessária renovação mental nos padrões do bem, destacando a necessidade do estudo para a assimilação do conhecimento superior e do serviço ao próximo, para a colheita de simpatia, sem os quais todos os caminhos da evolução surgem complicados e difíceis de ser transitados. Quando não estudamos, não ajudamos ninguém, ficamos na ignorância, no egoísmo e, portanto, sozinhos. Enquanto ensinava, foi colocada junto dele singular escultura, uma estátua notável reproduzindo o corpo humano, transparente aos nossos olhos, a qual apenas faltava o sopro espiritual para se revelar viva. Ali se patenteavam a nossa visão todos os órgãos e apetrechos do corpo físico, sob a proteção do sistema nervoso e do sistema sanguíneo. O coração, como um grande pássaro no ninho das artérias enrodilhadas nas árvores dos pulmões, o fígado, como um condensador vibrante, o estômago e os intestinos, como digestores técnicos, e os rins, como aparelhos complexos de filtragem, nos convidavam a profunda admiração, mas nosso maior interesse se concentrava no sistema endócrino, no qual as glândulas se salientavam por figurações de luz. A epífise, que é a glândula pineal, a hipófise, a tireoide, as paratireoides, o timo, as suprarrenais, o pâncreas e as bolsas genésicas se caracterizavam perfeitas sobre o fundo vivo dos centros espirituais que se combinavam uns com os outros em sutilíssimas ramificações nervosas singularmente ajustadas através dos plexos, cada centro emitindo irradiações próprias, constituindo-se o conjunto todo, ou melhor, o conjunto num todo harmônico, que nos conduzia à contemplação estática. Então, todos os nossos órgãos trabalham em harmonia e, energeticamente, todos os nossos órgãos estão ligados aos nossos centros de força, através de nossas glândulas, que também a gente conhece como chakras. Qualquer mudança energética em algum chakra acarretará mudança em nosso corpo. Qualquer mudança em nossas células alterará o equilíbrio dos nossos chakras. Percebendo nossa surpresa, o chefe da casa disse bondoso: habitualmente, convidamos a atenção dos nossos internados para os corpos de nossas manifestações, mostrando-lhes quanto possível a correspondência entre nossos estados espirituais e as formas de que nos servimos. Correspondência quer dizer harmonia entre o estado emocional do espírito e o corpo que vamos utilizar. É indispensável compreendermos que todo mal por nós praticado conscientemente expressa de algum modo lesão em nossa consciência, e toda lesão dessa espécie determina distúrbio ou mutilação no organismo que exterioriza o nosso modo de ser. Ou seja, tudo que eu faço com consciência repercute no físico. Por isso, a tão falada frase, dize-me onde dói, eu te direi por quê. Fazer com consciência é fazer com intenção, com vontade de fazer. É o fazer com emoção. Somos herdeiros de nós mesmos. Então,
Quando fazemos o bem, temos um estado positivo, e quando fazemos o mal, produzimos em nós um distúrbio ou mutilação. Em todos os planos do universo, somos espírito e manifestação, pensamento e forma. O que pensamos, materializamos, modificamos nosso entorno para o bem ou para o mal. Eis o motivo porque no mundo a medicina há de considerar o doente como um todo psicossomático, ou seja, espírito e matéria, se quiser realmente investir-se da arte de curar. E tocando a bela escultura à nossa vista, continuou: da mente clareada pela razão, sede dos princípios superiores que governam a individualidade, partem as forças que asseguram o equilíbrio orgânico por intermédio de raios ainda inabordáveis à investigação humana. Raios esses que vitalizam os centros perispiríticos, em cujos meandros se localizam as chamadas glândulas endócrinas, que, por sua vez, espalham recursos que garantem a estabilidade do nosso campo celular. Como é óbvio, nas criaturas encarnadas, esses elementos se materializam nos diversos hormônios que atuam sobre todos os órgãos do nosso corpo físico, através do sangue. Então, através do sangue, alimentamos, energizamos todas as células do nosso corpo. O homem comum, que já conhece a tiroxina e a adrenalina, energias fabricadas pela tireoide e pelas suprarrenais, com influência decisiva no trabalho circulatório, nos nervos e nos músculos, não ignora que todas as demais glândulas de secreções internas produzem recursos que decidem sobre saúde e doença, equilíbrio e desequilíbrio nos indivíduos encarnados. Ora, na essência, como é fácil de ver, todos os estados acidentais das formas de que nos utilizamos no espaço e no tempo dependem, assim, do comando mental que nos é próprio. Depende do que eu faço com o meu pensamento, com as minhas escolhas. Por isso, a importância do nosso estado mental. Se eu estou alegre, feliz, eu estou animada, quer dizer, eu estou em contato com Deus, meu corpo está bem. Se eu estou negativa, triste, com medo, deprimida, eu desequilibro o meu corpo. A responsabilidade da minha saúde é minha. Às vezes, uma tristeza leva a uma gripe, que se transforma em pneumonia, e a pessoa acaba até desencarnando como suicida. É por isso que a justiça, sendo instituto fundamental de ordem na criação, começa invariavelmente em nós mesmos, em toda e qualquer ocasião que defraudemos os seus princípios. Então, a saúde já é a punição do que fazemos ou sentimos. Sabemos o que fizemos, então o sofrimento com a doença já é punição. Ou seja, a justiça começa em nós mesmos. Começa. Porque o que fizermos de mal a uma pessoa, precisamos ressarcir àquela pessoa, ou como vimos, a outra pessoa, caso ela já nos tenha perdoado e o processo de culpa ainda está em nós. A evolução para Deus pode ser comparada a uma viagem divina. O bem constitui sinal de passagem livre para a elevação à vida superior, enquanto que o mal significa sentença de interdição
nos obrigando a parada mais ou menos difíceis de reajuste. Aproveitando breve pausa, Hilário observou: é admirável o trabalho educativo em andamento nas zonas inferiores, com vistas à reencarnação. Então, quando crescemos, ajudamos outros a crescer e formamos uma corrente muito forte de energia. E o instrutor respondeu: inegavelmente, é preciso informar a todos os nossos irmãos em vias de retorno ao círculo dos homens, que o corpo carnal, com as tarefas que deverão fazer, vale por verdadeiro prêmio da bondade divina, que é necessário valorizar. Aqui, nas esferas purgatoriais, contamos com verdadeiras multidões de criaturas desencarnadas que procedem do mundo em deploráveis crises alucinatórias, após estragarem os bens da vida humana. Muitas, por infelicidade da própria ignorância, não puderam se acomodar a qualquer tipo de concepção religiosa. Entretanto, milhões de pessoas, longe do respeito pela fé maternal, que as esclareceria nos compromissos esposados perante Deus, se entregam conscientemente à crueldade mental, cavando ruína e amargura para si mesmas, porque o mal atribuído a outrem era sempre mal que amontoavam sobre suas cabeças. É assim que, livres da matéria densa, chegam aqui abatidas pelo remorso e pelo arrependimento, padecendo frustrações lamentáveis, quando não estacionam por tempo mais ou menos longo em furnas expiatórias, nas quais, presas de antigos adversários ou de velhos comparsas do vício, sofrem tristes alterações em seus centros de força, a se expressarem na sua mente por desequilíbrios funestos. Depois de acolhidas em nosso pouso de amor, se refazem pouco a pouco. A reencarnação retificadora, isto é, a internação na carne em condições penosas, surge por alternativa inevitável. Será preciso renascer, suportando os obstáculos tremendos originados da desarmonia perispirítica criada por nós mesmos. Ainda assim, quanto possível, antes do nosso berço entre os homens, é imprescindível melhorar as contas. Daí o motivo por que instituições como a nossa funcionam em vários campos das regiões inferiores, que na velha teologia equivalem a regiões infernais. Porém, o que existe de fato é o imenso umbral, situado entre a terra e o céu, dolorosa região de sombras, erguidas e cultivadas pela mente humana, em geral rebelde e ociosa, desvairada e enferma. Os companheiros desencarnados que despertam devagarinho para a responsabilidade de viver, encarando face a face o imperativo do renascimento difícil no mundo, passam a trabalhar aqui exaustivamente, vencendo obstáculos terríveis e superando tempestades de toda a sorte, para a conquista dos méritos que negligenciaram durante a permanência no corpo, de modo a implantarem no próprio espírito os valores morais de que não podem abrir mão para a sustentação de novas e abençoadas lutas no plano material. Ou seja, terão que se preparar, porque será uma encarnação difícil, problemas emocionais, problemas físicos, doenças crônicas, doenças congênitas, muitas vezes dependerão de pessoas para sua subsistência. O orientador, mostrando o olhar brilhante de entendimento e carinho, como professor emérito e bondoso que deseja o progresso de aprendizes, fez longa pausa
e perguntou-nos: compreenderam? Sim, sim, respondemos a um só tempo, interessados em maior amplitude da lição. E ele continuou: é assim que todos nós, para o recomeço dos trabalhos no campo físico, solicitamos o regime de sanções, ou, quando não disponhamos do direito de fazê-lo, alguém o obtém por nós, suplicando em nosso benefício às autoridades superiores. Regime de sanções? Indagou o Hilário surpreendido. Perfeitamente. Aqui não nos referimos às medidas de natureza moral, pelas quais enfrentamos compreensivelmente na família consanguínea ou na intimidade da luta, a reaproximação com os espíritos de que sejamos devedores de paciência e ternura, tolerância e sacrifício, na solução de certas dívidas que escurecem nosso caminho, mas sim as providências retificantes depois de muitas quedas repetidas, né? Nos mesmos deslizes e deserções, que imploramos em favor de nós e em nós mesmos, como sejam as deficiências congeniais com que ressurgimos no berço físico. Aqueles que, por diversas vezes, perderam grandes oportunidades de trabalho na Terra pela ingestão sistemática de elementos corrosivos, como sejam o álcool ou outros venenos de forças orgânicas, tanto quanto os inveterados cultuadores da gula, quase sempre atravessam as águas da morte como suicidas indiretos e, despertando para a obra de reajuste que lhes é indispensável, imploram o regresso à carne em corpos desde a infância inclinados à estenose do piloro. É uma obstrução da glândula na região do estômago. A ulceração gástrica, estômago sensível, ao desequilíbrio do pâncreas, problemas com insulina, diabetes, a colite e as múltiplas enfermidades do intestino, que lhes impõem torturas sistemáticas, embora suportáveis, no decurso da existência inteira. Então, ele vai ter que evitar aquilo que o atraía, aquilo que ele era viciado durante a encarnação toda. Por exemplo, ele foi suicida indireto por bebida. Agora ele traz problemas orgânicos que não o deixam chegar perto de uma garrafa. Inteligências notáveis, com sucessivas quedas morais, através da leviandade com que se utilizaram do esporte e da dança, espalhando desespero e infortúnio nos corações afetuosos e sensíveis, pedem formas orgânicas ameaçadas de paralisia e reumatismo, visitadas de doenças e neoplasmas diversos, ou seja, câncer, que dificultem os seus movimentos demasiado livres. Então, eu usei o meu corpo para seduzir. Agora eu tenho artrite, artrose, dores nas juntas, tumor que impede um determinado movimento, mutilações. Companheiros que, em muitas circunstâncias, se deixaram envenenar pelos olhos e pelos ouvidos, comprometendo-se em vasta rede de criminalidade através da calúnia e da maledicência. Imploram veículos fisiológicos castigados pelas deficiências auditiva e visuais, que lhes impeçam reincidências desastrosas. Lembra o Evangelho de Mateus? Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser todo ele lançado no inferno.
Intelectuais e artistas que gastam sagrados recursos do espírito na perversão de sentimentos humanos por intermédio da criação de imagens menos dignas, rogam aparelhos cerebrais com inibições graves e dolorosas, para que nas reflexões de isolamento temporário possam desenvolver as esquecidas qualidades do coração. Homens e mulheres que abusaram de dotes físicos, manobrando a beleza e a perfeição das formas para disseminar a loucura e o sofrimento naqueles que admitiam suas falsas promessas, os sedutores, solicitam corpos vulneráveis a dermatoses aflitivas, como o eczema e a tumoração cutânea, ou portadores de alterações da tireoide que os constrangem a reiteradas lutas educativas. Grandes faladores, oradores, que escarneceram da divina missão do Verbo, perturbando multidões ou enlouquecendo almas desprevenidas, suplicam doença nas cordas vocais, para que, atravessando afonias periódicas, desistam de tumultuar os espíritos por intermédio da palavra brilhante. E milhares de pessoas que transformaram o santuário do sexo numa forja de perturbações para a vida alheia, arruinando lares e infelicitando consciências, imploram equipamentos físicos atormentados por lesões importantes no campo genésico, experimentando desde a puberdade inquietantes desequilíbrios ovarianos e testiculares. A cegueira, a mudez, a idiotia, a surdez, a paralisia, o câncer, a lepra, a epilepsia, o diabetes, o pênfigo é a dermatose crônica caracterizada por erupção cutânea vesicular com descamação, é conhecida como o fogo selvagem. A loucura e todo o conjunto das moléstias dificilmente curáveis significam sanções instituídas pela misericórdia divina, portas adentro da justiça universal, atendendo aos nossos próprios rogos, para que não venhamos a perder as bênçãos eternas do Espírito a troco de lamentáveis ilusões humanas, ou seja, encarnações expiatórias. Eu vou parar porque não vai caber tudo.